senhor me promete arrumar 2.000 votos? Ah, pois é por isso que eu tô aqui, né? Porque o Coronel Florencio é que tinha de vir comigo, né? Mas na última hora deu uma doença nele, que, assim, uma dor de lado que respondia no pé e cutucava no braço. Então ele não pôde vir, mandou essa carta pro senhor. E mandou também aqui uma lista de 2.000 votos, o senhor pode ir lendo aí, né? Aí. E tem muito ainda aí, tem bastante aqui. Quer dizer então que o senhor quer terras? É. E 2.000 votos para mim? Isso já está garantido e tem mais ainda na redondeza, né? Então vamos tratar disto imediatamente. Rapaz, onde é que você faz? Calma! Deixe! Espera aí! O que é isso em minha casa? É o meu chofé. Vem cá. Me larga! Vem cá, Me larga, calma. que aquele caipira! Calma. Mas o que é que está acontecendo aqui? Não está acontecendo nada, mas vai acontecer agora mesmo se não me pagarem. Mas o senhor vai receber. Não acho. Mais de uma hora estou aí fora esperando e nada. E eu quero o dinheiro. Pois o senhor vai receber o que lhe couber. Porque o senhor é um homem honesto, trabalhador, um profissional do volante. Obrigado. Merece toda a nossa consideração. E eu, sendo eleito, prometo lutar pela classe. Que alguém na Câmara defenda os interesses do homem agrícola. Muito condignamente, aqui representado pelo amigo Jeca. Deus me pague! Jeca da Viva a Homem como este é que eu proponho ajudar, dando as condições necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho. Mas essas condições também estão na dependência de você, meu povo. Levando-me à Câmara, eu prometo... Olha, prometer só não resolve, precisa coisar mesmo. Bonitas palavras, nada de promessas inúteis. O Jeca precisa de terra e eu darei 100 alqueires de terra. Olha, eu não quero tudo isso não, velho. Eu quero uns 20 por 30 só, não. Mas eu darei 100 alqueires. E este povo estará de prova e saberá dar o apoio integral e reconhecimento. Olha, mas eu quero antes da eleição, hein? Perfeitamente. Combinado, é claro. Coronelismo, mandonismo, filhotismo, falseamento dos votos. Desorganização dos serviços públicos locais. Os coronéis são chefes políticos que normalmente constroem, herdam ou consolidam sua liderança nos meios agrícolas, ainda num país pouco urbanizado. O coronel, pelo voto do cabresto, luta para ser coronel, e aí estão os votos que denotam a sua organização rural. A concentração da propriedade é uma coisa muito relacionada ao momento histórico da Primeira República, ou República Velha, ou República Café com Leite. A primeira Constituição republicana é de 1891, que contou com grande apoio do jurista baiano Rui Barbosa. Essa Constituição vai mudar algumas coisas da primeira Constituição, muito primitiva, feita por Dom Pedro I em 1824, e que essa segunda Constituição vai tirar a Igreja Católica de ser a religião oficial e do catolicismo ser a religião oficial e da Igreja Católica estar ligada ao Estado. Vai haver a separação de Igreja e Estado, e também vai existir pela primeira vez os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, sem o poder moderador da Constituição de 1824. A maioria do eleitorado brasileiro no momento da Primeira República reside e vota nos municípios do interior. As despesas eleitorais e o predomínio rural é paupérrimo. O principal partido político deste momento
é o Partido Republicano Paulista, fundado em 1873 na Convenção de Itu, cujo símbolo é o Jequitibá. O Partido Republicano Paulista vai indicar 4 presidentes para a presidência na República Velha. Prudente de Moraes, de 1894 a 1898, Campos Salles, um advogado campineiro, de 1898 a 1902, Rodrigues Alves, um político bastante experiente, que já tinha vários cargos na época do Império, inclusive foi governador de São Paulo na época do Império, e era um homem monarquista, e era de Guaratinguetá, uma cidade do Vale do Paraíba. Rodrigues Alves vai ser presidente de 1902 a 1906, e finalmente Washington Luiz, o paulista de Macaé, de 1926 a 1930. É uma época em que ainda os partidos políticos denotam muita concentração nos estados, eles ainda não são nacionais. Você vai ter o Partido Republicano, não vão ter força nacional, né? Você vai ter o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano Rio-Grandense, do Rio Grande do Sul, que apresenta na sua Constituição uma visão muito positivista, do positivismo de Augusto Comte. Então, os fazendeiros são chefes políticos locais que custeiam as despesas de alistamento e a própria eleição, né? O coronel banca a eleição. Sem o dinheiro do coronel, o roceiro não faria esforço nenhum para votar. Então o coronel, muitas vezes no ambiente rural, ele fornece o transporte, a alimentação, o alojamento e os dias de trabalho do pessoal agrícola, também o chapéu, as roupas, tudo é pago pelos mentores políticos para consolidação do domínio deles sobre esse eleitorado mais humilde. Existem também vários fenômenos políticos interessantes na Primeira República, como o voto de bico de pena e as fraudes. O coronel é responsável pelas vitórias eleitorais do oficialismo, muitas vezes acusado de não ter um ideal político. Existe um paternalismo, porque só há uma vergonha para o coronel: perder a eleição. O Partido Republicano Paulista é um partido extremamente conservador, tanto que ele vai ser um dos únicos, desde o seu início, a não apoiar a abolição da escravatura, né? E no governo de São Paulo, o Partido Republicano Paulista e o Palácio de Campos Elíseos, que era a sede do governo, vão ser quase uma única instituição. De 1889 a 1930, o Estado de São Paulo não teve um único presidente de Estado que não fosse indicado e apoiado pelo PRP. Em 1896, 77% do Estado de São Paulo era analfabeto. Isso denota um país ainda muito... cujo analfabetismo era muito grande. São Paulo queria uma ênfase no federalismo, autonomia provincial, medidas que se vinculam aos interesses dos grandes proprietários. Nesse sentido, fazia eco a plena consciência que os dirigentes do partido tinham do seu poder sobre os diretórios locais, que muitas vezes eram inofensivos, eram bonecos de roupa usada. O Partido Republicano Paulista, sem dúvida, é a força mais representativa, depois dos militares, na composição e consolidação da Primeira República. O Partido Republicano Paulista vai ter muita força nesse momento. O que acontece é que ele vai perdendo força ao longo dos anos 20, principalmente com uma cisão, que é a fundação do Partido Democrático, em 1926, que é fundado na casa do conselheiro Antônio Prado. O Partido Democrático vai apoiar um candidato de fora de São Paulo, que é a Aliança Liberal, que é composto pelo Getúlio Vargas como cabeça da chave, e o vice inicialmente é o João Pessoa, um paraibano, que é assassinado. E aí tem a eleição, o indicado do Partido Republicano Paulista, o indicado pelo presidente Washington Luiz, é o Júlio Prestes, que tinha sido presidente do estado de São Paulo. Então, com essa repetição paulista, isso causa uma revolta nos outros estados, principalmente em Minas, que tinha o Antônio Carlos, no Rio Grande do Sul, e todos se unem na chamada Aliança Liberal, né? Mesmo a eleição sendo uma eleição muito discutível do plano de vista eleitoral, mas ela dá vitória
a São Paulo, ao Partido Republicano Paulista, a Júlio Prestes, mas o Júlio Prestes não acaba não assumindo o poder. Existe uma revolta chamada Revolução de 30, que vai conduzir Getúlio Vargas ao poder, tirando o poder das oligarquias paulistas. Daí que mesmo o Partido Democrático, que apoia no primeiro momento Getúlio, depois ele se une ao Partido Republicano Paulista contra a figura de Getúlio, contra o tenentismo, que vai redundar num movimento militar de 1932, uma guerra civil que vai ser conhecida como Revolução Constitucional de 32. Mas aí já é um outro Brasil, porque o Brasil com Getúlio, com o começo da era Vargas, 1930, o Estado Novo só surge em 37, mas o país vai deixando de lado essa política, vamos dizer, coronelista, e vai se tornar um país mais urbano, e vai começar um novo período da história do Brasil, conhecido como República Populista.